Hoje os demais que nos acompanham. Passamos agora para o horário político. Fará uso de parte deste espaço conforme solicitação do vereador Obadias Benones, os representantes do Gerestar, administradora do Serviço de Estacionamento Rotativo de Criciúma, o senhor Alexandre, consultor da Gerestar, o senhor Daniel, diretor da Gerestar, e o senhor Frank, gerente da DTT e fiscal do contrato. Dessa forma, convido-os para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Gostaria de convidar o vereador Obadias para que desse as boas-vindas aos nossos convidados. Chega mais para cá. Senhor presidente, não sei se isso aqui pode usar. Está caído aqui. Ah, esse é do Ganso? Vou deixar aqui então, porque ficou fora. Deixa abaixado assim. Senhor presidente, meus cumprimentos. Cumprimentar a Roseli, nossos convidados, o Frank, o Alexandre, o Daniel, por ter atendido a solicitação do nosso líder do governo, depois de alguns encaminhamentos que o vereador Zairo trouxe aqui em uma das nossas sessões, acionando então a comissão de obras, presidente. Então é importante a gente aqui deixar esse destaque, que a comissão de obras em si, buscando essa informação em relação ao novo posicionamento, essas mudanças que houveram na questão do novo aplicativo da Gerestar. Antes disso, eu quero cumprimentar também o Jairo, Elisa 2, toda a comunidade que está presente aqui, que Deus abençoe vocês. Mas vocês fiquem bem à vontade. É importante trazer esse esclarecimento dessa nova mudança, ou das mudanças que aconteceram no rotativo aqui de Criciúma, porque a população tem algumas dúvidas em relação a essas mudanças que houveram nos últimos dias aí. Obrigado, viu? Vocês vão utilizar o tempo cedido pelo vereador Antônio Manuel, vereador Márcio da Rosa da Luz, vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo, vereador Rodrigo Ganso, o vereador Obadias Benones, vereador Zairo José Casagrande, vereador Manuel Rosengue e vereador Valmir D'Augustin. Então, vocês dispõem 26 minutos e 20. Obrigado, vereadores. Primeiramente, quero agradecer o convite de todos vocês aqui, diante de diversos requerimentos e da dúvida da população. Antes de passar a palavra para o Alexandre, que é o consultor da empresa Gerestar, gostaria de voltar ao tempo um pouquinho, em 2012, quando o rotativo aqui na cidade de Criciúma funcionou. Ele funcionou entre 2012 e 2014, onde era ticket de 1 hora. Paralisou por um problema que teve na época judicial, retornando também em 2017 dessa mesma forma, de forma emergencial. A CDL procurou o governo municipal e pediu para que voltasse o rotativo em 2017. Então, de forma emergencial, a gente voltou no ticket, onde a pessoa podia comprar somente 1 hora cheia, não tinha fracionado. A gente sabia que era uma forma emergencial, algo arcaico, a gente sabia disso, mas é que nós podíamos ter naquele momento, em virtude de uma disputa judicial com a antiga empresa, a empresa que tocava o rotativo e que teve suspenso o seu contrato. Pois bem, as pessoas reclamavam de que realmente não tinha esse fracionamento naquele tempo. Mesmo que você ficasse 10, 15 minutos, você só podia comprar 1 em 1 hora e ficar no máximo 2 horas no rotativo, que é o tempo permitido aqui na cidade de Criciúma. Pois bem, findado esse problema jurídico, então as pessoas procuraram nós, inclusive alguns vereadores, para que a gente tentasse modernizar o rotativo aqui na cidade de Criciúma. Então, que a gente tentou procurar fazer uma licitação, procurar o que há mais de moderno, e foi isso que a gente conseguiu. Nós lançamos o edital, mandamos esse edital para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas analisou,
todas as normativas do tribunal foram feitas, então não teve problema quanto ao edital. Nesse edital, a gente procurou fazer o quê? Lançar tempo fracionado, em 15 minutos, que a gente achava que era o tempo ideal para as pessoas escolherem, porque a gente acredita que ninguém vai no centro da cidade ou qualquer outro lugar, gaste menos de 15 minutos. Também a gente ampliou a forma de pagamento. Em 2017 até 2022, você só poderia comprar o ticket em dinheiro, e também somente com monitor. Então, a gente lançou a forma tecnológica, o que você poderia comprar os créditos tanto pelo aplicativo, monitores, parquímetros, lojas conveniadas. Aumentamos também a forma de pagamento, para Pix, cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro também. Então, a gente fez o lançamento em 2021 desse edital. Em 2022, teve a empresa vencedora, a empresa Gerestar. Então, a empresa Gerestar vem cumprindo com o edital até esse momento, né? Então, a gente, de forma equivocada, algumas pessoas não entenderam conforme essa mudança do rotativo do 15 em 15 minutos. Alguns questionamentos eram no sentido de que antes você comprava 1 hora, você pausava o tempo e voltava o tempo cheio. Em nenhum momento voltava o tempo cheio. O que acontecia era o seguinte, você botava 1 hora no seu aplicativo, você pausava o tempo, desestacionava o veículo, ele voltava em 15 minutos. Ou seja, em 15 minutos. Ou seja, mesmo que você ficasse 5 minutos na vaga, você desestacionasse o carro, ficava 45 minutos. Então, em nenhum momento voltava o tempo cheio. Sempre em 15 minutos, conforme o edital previa e prevê. É isso, Alexandre. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de prestar os esclarecimentos que entenderem devidos. Eu diria que a alteração fundamental a qual a gente se propôs foi tornar as compras dos períodos de acordo com a intenção do usuário. Anteriormente, ele adquiria, por exemplo, de forma arbitrária até 1 hora, e aí teria, no caso, o botão da saída da vaga. Se tu esquecesse de sair da vaga, tu pagaria a hora cheia. Automaticamente, a gente sabe que, eventualmente, as pessoas não pretendiam utilizar esse período. Analisado o contrato, por sua vez, ele determinava de 15 em 15 minutos o período que a pessoa pudesse vir a escolher. Então, hoje o aplicativo ele te oferece todos os tempos fracionados de 15 em 15 e a pessoa que escolhe. Houve um comentário no sentido de que existiria uma cobrança indevida a partir dali. Não, quem escolhe é o usuário. É você que está utilizando e diz, eu quero usar 15 ou eu quero usar 30. Alexandre, não sei quanto tempo vou ficar. Habilita 15. Sentiu que precisa de mais tempo, habilita mais 15, e assim sucessivamente até o limite da utilização da vaga. Escutei um comentário de que esse tempo se sobrepunha ao outro. Não. Na nossa terminologia, nós utilizamos empilhamento de tempo. O relógio começa a correr depois do vencimento do primeiro período. Então, exemplificando, comprei das 10 horas até as 10h15. Às 10h10, comprei um segundo período, porque percebi que meu compromisso ia se alongar. Comprei mais 15. Ele vai começar apenas às 10h15 a ser utilizado. E, com isso, a gente entende que o sistema ficou mais justo, tá? Ofertando, inclusive, um conforto a mais para o usuário. Porque aquele usuário que sabe que iria ficar 1 hora ou perto de 1 hora, ele entra uma vez no aplicativo, habilita seu tempo e não precisa mais fazer nada. Antes ele deveria entrar e ainda sair da vaga. Hoje não precisa mais, ele habilitou e está encerrado o processo. Ele só vai ser necessário um segundo acionamento do aplicativo se ele tiver que estender o seu tempo além do que ele tinha previamente predisposto. Então, me parece assim que todas as melhorias foram no sentido positivo. Acho que ato contínuo tem que prestar alguns esclarecimentos sobre o sistema que hoje Criciúma dispõe, através da empresa Gerestar. Esse sistema hoje é simplesmente o sistema mais moderno do Brasil. Tá? Ele atende hoje, eu não tenho bem preciso o número presente, mas, se eu não me engano, são 80 cidades. Entre elas, focos turísticos, as principais cidades turísticas que eu conheço, pelo menos, que tem rotativo, óbvio,
entre elas Búzios, no Rio de Janeiro, entre elas Gramado, no Rio Grande do Sul, entre elas Canela, no Rio Grande do Sul, além de grandes cidades, como Criciúma. Aqui em Santa Catarina, esse mesmo sistema já é utilizado por Blumenau, já é utilizado por Jaraguá. Então, assim, pessoal, nós temos hoje aqui o que existe de vanguarda. É possível que algum ajuste, alguma interpretação seja cabível? Não tem problema. Estamos sempre dispostos, desde que não desequilibre o contrato, desde que não fira as regras do contrato. Mas, em dado momento, eu escutei que o sistema era arcaico. É o que existe de melhor hoje. Só isso. Não existe nada melhor do que o nosso sistema hoje. Tá? E haja vista essas cidades que eu coloquei. O turista que vem para cá, eu escutei esse comentário também, o turista que vem para cá não quer baixar o aplicativo. Sim, a Gerestar possui também um corpo de monitores que está em constante treinamento, em constante tentando fazê-lo, revitalizando eles, inclusive. Agora acabamos de trocar os uniformes para que se tornassem pessoas mais visíveis para todos, onde essas pessoas podem vir e fazer o atendimento. Não quero utilizar o monitor, temos o parquímetro. Ou seja, existe toda uma gama de oportunidades para que as pessoas efetuem seu pagamento. A partir daí, a liberalidade de cada um quanto à escolha. Entendo também cabível uma colocação. Rotativo, todas as empresas que são do estacionamento rotativo não são cobradores. Nós não estamos na cidade de Criciúma e em nenhuma outra cidade cobrando estacionamento. Nem temos poder para tal. Juristas que estejam presentes vão me entender perfeitamente de que nós não temos poder nenhum de cobrança. Nós somos recebedores de valores. Por consequência, as escolhas são sempre dos usuários. É o usuário que escolhe o seu tempo, é o usuário que escolhe a sua forma de pagamento, inclusive é o usuário que escolhe se quer pagar ou não. No momento que ele optar por não pagar, ele sabe que, por força de lei, uma lei que inclusive foi promovida nessa casa, ele tem as suas sanções cabíveis. Então, não cabe a Gerestar discutir cobrar ou não cobrar. Nós somos identificadores de veículos estacionados. E, nessa propriedade, nós identificamos os veículos e oportunizamos as formas de pagamento. Não sei se que eu recorde, as dúvidas eram essas. A sobreposição, houve uma discussão sobre a sobreposição. Houve alguma coisa, né? Eu vou deixar em aberto, então, se algum Sim. vereador Zairo gostaria de se manifestar, então, com a palavra o vereador Zairo José Casagrande. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa. Boa tarde a todos que estão na plateia nos acompanhando, senhores vereadores, vereadoras e os nossos convidados. O que eu vou expressar aqui não é necessariamente a minha opinião nem as minhas queixas, mas dos usuários, da população. Então, quero que os senhores entendam dessa maneira. É o usuário se queixando. Eu passei uma lista ali para o vereador Obadias, para a Comissão de Obras, mais ou menos umas 20 queixas. Infelizmente, na sua exposição, você não abordou essas queixas, você não entrou no mérito. Eu acho que... Fiquei surpreso em saber que a cobrança por tempo não estacionado já era antes. Fiquei mais decepcionado ainda. Porque se eu acho ilegal cobrar por um tempo não estacionado, depois da atualização, eu fiquei mais decepcionado ainda saber que isso já era feito antes e que isso está num contrato. Na minha opinião, um contrato plenamente anulável, porque você não pode cobrar por um serviço não prestado. A segunda queixa que eu tenho é com relação ao fato de ser arcaico. Por que ele é arcaico? Porque você não pode fazer uma pessoa idosa ir lá na Gerestar, pagar R$5, sem um aviso prévio, sem uma manifestação. Quando você, com o sistema na mão, a partir do momento que o monitor identifica a placa do carro, ele poderia ter uma série de ações digitais, facilitadoras, modernas, para fazer essa cobrança. E escalonadas. Não de primeira cobrar os R$5. Isso não está correto. O senhor não abordou esse tema. Então, por isso o sistema é arcaico, que faz uma pessoa idosa ir lá na Gerestar pagar o dobro, né, sem ter aviso. Eu não vou entrar no mérito, vereador Obadias, das inúmeras queixas
da questão operacional. Porque é um sistema muito ruim, que está bugado, que não baixa o app, que as pessoas têm dificuldade de entender, ele não é fácil, ele não é amigável. Um aplicativo, senhores, é uma relação entre o usuário e o sistema. E, na opinião dos nossos usuários, dos munícipes, ele é um dificultador. Vocês atualizaram o sistema para vocês, ele ficou bom para vocês, para cobrar. Agora, para o cidadão, eu tenho dezenas de queixas. Não é opinião minha, veja bem, vou repetir. O que eu estou falando aqui, senhores, não é necessariamente minha opinião. São queixas e mais queixas dos usuários. E tem uma que foi me colocada que eu gostaria que vocês comprovassem ou não. Que é necessário aguardar o último minuto para cadastrar um novo tempo. Alguns usuários colocaram essa queixa. Então, vocês podem esclarecer isso também. Então, essa relação do usuário com a empresa, ela precisa, no mínimo, ter um canal de comunicação. Como que o usuário pode, digitalmente, conversar com vocês se ele tem uma queixa imediata? Qual é o canal de comunicação? Se o usuário tem uma moto, olha a situação, são dezenas de queixas. Quer dizer, foi complicado demais para os nossos... o cidadão que trabalha com a moto, que usa o sistema. Vocês não imaginem a confusão que isso dá. A situação de quem não consegue baixar um aplicativo, do usuário idoso, do usuário que tem dificuldades. Eu confesso que eu tenho dificuldades. Eu pergunto para os senhores, se o atendente vai acessar minha placa, ele não poderia tomar uma série de ações modernas com relação a essa placa? Como a baixa automática do saldo existente, como o disparo de uma mensagem avisando que na próxima, ou na terceira ou na quarta vez, ele vai pagar os R$5. Quer dizer, isso é moderno. Você tem um instrumento na mão e não está usando, por isso ele é arcaico. Se ele é utilizado em tantos municípios assim, sinceramente, senhores, eu lamento, que é um produto muito ruim. Vocês podem se manifestar. Não. Agora sim. Vereador, o Alexandre vai explanar algumas coisas, mas só para lembrar. Tem uma lei municipal aqui em Criciúma de que idosos não pagam estacionamento rotativo desde que estacionam suas vagas. Então, esses idosos não precisam nem abaixar o aplicativo. Basta estacionar nas vagas próprias para eles que eles vão estar isentos de pagamento. Outra questão também levantada pelo vereador aqui é sobre as motos. Vereador, moto só pode estacionar onde é permitido para moto. Moto é isenta de pagamento também. Então, sim, a moto, por força de lei, pelo Código Trânsito Brasileiro, ele não pode estacionar numa vaga de veículos, como um veículo não pode estacionar numa vaga de moto. Então, assim, só neste ponto, né, eu compreendo a insatisfação de algumas pessoas, embora algumas pessoas não entendam que não pode estacionar motos na vaga de veículo. Né, isso é ilegal. Não é uma lei municipal, é o Código de Trânsito Brasileiro. E contra o Código de Trânsito Brasileiro, só a União pode legislar e não nós. Né? Então, somente para deixar esses dois pontos. Senhor vereador, eu gostaria só de pontuar, já tinha até falado isso, mas a questão do primeiro minuto ou do último minuto ali não procede. Tá? A qualquer momento que você colocar um período, enquanto um período vigente, o sistema vai entender e vai somar esse período ao final, tá? Exatamente na proporção em que ele foi escolhido. Quanto à questão da nossa discussão do arcaico não arcaico, tá? Eu coloco assim para o senhor, vamos tentar contextualizar. Óbvio que, neste momento, nós estamos, depois de uma mudança, existe algum desconforto, tá? Mas ele é muito menor do que está se falando, digamos assim, 20 queixas. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem que entender as queixas. Se o senhor me der as placas e os dias, eu vou entender a procedência ou não. E eu não estou lhe dizendo que nada disso seja procedente. Pode ter havido alguma situação, inclusive na migração dos dados, mas, via de regra, tá? Criciúma, hoje, é uma das cidades mais modernas, não só no aplicativo, mas na própria utilização. Talvez a todos seja desconhecido, nós temos 75% de pessoas utilizando o aplicativo, o que é uma visão maciça de como ele é bom. As pessoas gostam dele, é ao contrário do que o senhor defende. Existe aquela pessoa que possa ter alguma dificuldade? Pode até ser. Nos traga, então, qual é a sugestão. Agora, tem um ponto, vereador, que eu não posso concordar com o senhor. Os R$5
não é a empresa e não é o sistema que escolhe. Quem escolheu isso foi o usuário. O usuário estacionou e, pela lei, é no ato do estacionamento ou de forma prévia a qual ele tem que comprar seus créditos de estacionamento. Ele não o fazendo, ele está à mercê de receber um débito, certo? Ou a tarifa de regularidade. Não fomos nós que escolhemos isso, isso foi o usuário que escolheu. Aí vamos alegar novamente. Ah, mas a pessoa tem que ser avisada. Vereador, desconhecimento da lei, ninguém pode alegar. A lei está aqui já faz alguns anos dizendo que estacionou na área, tem que efetuar o pagamento. A partir dali, a quem não efetuou é atribuída essa tarifa, apenas para essas pessoas. Certo? E a gente espera, sinceramente, que seja uma única vez, que uma vez que ele entendeu como funciona, não tenha mais porquê. Em dado momento da sua fala, o senhor falou uma outra questão que me chamou a atenção. Débito automático. Nós temos o débito automático hoje, instituído na cidade, para quem quiser. É optativo, não é nada vinculante. Quem tiver seu crédito na conta pagamento hoje, que é o cadastro, aquele que o senhor faz do aplicativo, tiver um crédito, e habilitar o débito automático, não precisa mais se preocupar com nada. É o maior conforto que a gente hoje oferece para toda a população, é este. A pessoa não precisa fazer nada, nós nos encarregamos de fazer o débito, quando a pessoa sair, encerrou o estacionamento dela da mesma forma. Agora, claro, isso é uma opção, novamente, como eu digo, opção do cliente. Não somos nós que definimos por essas regras. Tá? Mas, volto a dizer, a Gerestar e a própria empresa de software, detectado alguma situação a qual entenda-se que possa ser melhorado, não temos problema nenhum em fazê-lo, desde que não impacte nos equilíbrios dos contratos. A vereadora Giovana Benedetti Zanetti está cedendo o tempo dela também. Vocês têm mais algum vereador que gostaria de se manifestar? Se não, com a palavra, vereador Juarez de Jesus dos Santos, está cedendo seu tempo também. Boa noite, presidente, os nossos convidados, os vereadores, o público que nos assiste. Logo que a Gerestar chegou aqui na cidade de Criciúma, começou a funcionar, eu fiz um vídeo esclarecendo como é que... e postei nas minhas redes sociais. E o feedback foi positivo. As pessoas que estavam usando naquele momento realmente estavam gostando do aplicativo, da forma. Eu, particularmente, vereador Zairo, eu gosto, utilizo o aplicativo e gosto. Em alguns momentos tive alguma dificuldade, por exemplo, a falta de internet no centro, eu acho que precisa melhorar. Tem algumas situações que precisam ser ajustadas, mas como muito bem o senhor falou, acho que é algo novo e que precisa ser ajustado. Algumas situações que ocorreram de demandas que chegaram, eu fui até o Alexandre, se eu não me engano. João. E sempre foi muito atencioso e sempre me deu retorno das soluções que eu encaminhei para ele. Essa situação da multa que o vereador Zairo retratou, a minha dúvida é o seguinte, ainda está nesse formato de ter que procurar uma sede da Gerestar para fazer o recolhimento, ou tu consegue fazer o recolhimento direto pelo aplicativo? Porque lógico que se a pessoa não recolheu e ela sabe que ela infringiu a lei, ela vai ser multada. E aí, se ela conseguir fazer o recolhimento pelo aplicativo, eu acho que é tranquilo. Agora, no começo, realmente tinha que procurar a sede da Gerestar, e daí isso realmente era muito chato. Foi uma das demandas que eu levei e que na época falaram que ia ser consertado. Então, Senhor vereador, é quitável a irregularidade com qualquer monitor e pelo aplicativo, tá? Bastando ter saldo na conta pagamento. Tá bom, não obrigado. tem nada, desculpa. Vocês continuam com a palavra, não sei se tem mais algum vereador que gostaria de se manifestar. Então, a palavra está com vocês ainda. Fique à vontade. Então, como fiscal do contrato, né, com a Gerestar, quando chega uma demanda lá para a diretoria de trânsito, imediatamente a gente aciona a Gerestar justamente para tirar as dúvidas. Quanto à internet, vereador, no começo, realmente, nos parquímetros da Gerestar, eles instalaram o que era previsto de fábrica, que os parquímetros funcionassem por chip, né, 3G, 4G.
E, infelizmente, aqui na cidade de Criciúma, eles tentaram, tanto a Vivo, como Claro, como TIM, e nenhuma teve sucesso em pegar. Né? Nenhuma pegava. Então, mas tinha que funcionar. Então, nós notificamos a empresa para que resolvesse esse problema. E a empresa instalou fibra ótica, né, em todos os parquímetros. Então, em relação aos parquímetros, né, eu acho que a internet está funcionando em todos. Contudo, a gente tem conhecimento ainda de que o sinal do celular, mesmo do usuário, em alguns pontos da cidade, até no centro da cidade, não funciona. Então, às vezes, as pessoas atribuem a falha ao sistema do rotativo e, na verdade, ao celular. Sei porque acontece comigo também. Né? Eu, no centro da cidade, na Praça do Congresso, não pega o meu celular. Né? Então, nós temos esse problema. É lícito, eu falei isso nas entrevistas, aos vereadores, eu conheço muitas atribuições dos vereadores, né, de que realmente é o dever do vereador questionar quando receber a demanda da população. Essa é a atribuição do vereador e não temos nenhum problema em responder, ele vir aqui tirar as dúvidas, e eu creio que isso é salutar até para que as pessoas que estejam em casa e estejam aqui assistindo também conheçam como é que funciona o rotativo, né? Para que conheça os dois lados, não somente um lado. O que me preocupa muito, vereador, é quando sobe na tribuna, né, e fala que algumas pessoas, embora o senhor tenha conhecimento, mas algumas pessoas não têm conhecimento jurídico, e que fala que é plenamente anulável um contrato. Isso é um problema. Não, mas eu só estou dizendo que temos... Preciso garantir a palavra, Zé, se você quiser se manifestar. Vereador, jamais. Vereador, Vereador? eu estou dizendo que só temos que tomar cuidado que as pessoas que não conhecem... Mas eu não estou... Vereador, preciso... Vereador, por gentileza. Mas ele está com a palavra. Vereador, em nenhum momento eu ofendi. Se eu ofendi, eu te peço desculpa, mas em nenhum momento. Eu só falei que temos que tomar cuidado com as pessoas que não entendem. Aqui. Vereador, preciso garantir a palavra, por gentileza. Mas ele está com a palavra, você teve o seu momento. Continua. Então, só temos isso que as pessoas não conhecem, então isso só tem que tomar cuidado quando falamos essa palavra. Fora isso, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas de todos os vereadores, né? E se tiver algum problema, alguma outra sugestão que queira também, nós estamos aqui para garantir, tirar a dúvida de todos vocês, sem nenhum problema. Ok. Nós ainda temos 9 minutos. Nem mais um vereador querendo se manifestar, então vocês estão com as considerações finais com vocês. Mais uma vez agradecer o convite dos vereadores, ceder o tempo também para quem tivesse aqui tirar todas as dúvidas. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, tanto eu como fiscal do contrato, como também a empresa, mas que realmente, se tiver alguma dúvida também, tanto a empresa está à disposição, como também eu no fiscal do contrato, vocês podem se dirigir à diretoria de trânsito ou também à ouvidoria do município e fazer os questionamentos, né, que tiverem, que a gente vai responder de pronto. Em nome da Gerestar, a gente agradece também a oportunidade. Nos dispomos a esclarecer qualquer dúvida remanescente. Situações pontuais, eu precisaria dos dados para daí dar as respostas de acordo. Tá? E quanto a uma sugestão de atendimento, nós estamos tentando melhorar o nosso atendimento lá para eventuais dúvidas. Mas partindo do pressuposto que elas vão cada vez serem menores à medida que a gente conseguir divulgar as mudanças que foram feitas. Agradeço a todos. Queremos aqui, então, agradecer a presença do senhor Alexandre, Daniel e o Frank. Muito obrigado pelas explanações. Obrigado à Comissão de Obras que traz esse tema, esse debate até essa Casa Legislativa. Essa casa está inteiramente de portas abertas para acolher todos os debates trazidos até ela. Então, vou suspender os trabalhos por até 5 minutos para que nós possamos fazer uma despedida dos senhores vereadores com os nossos convidados. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos.